Olá, pessoal. Eu estou aqui para ler histórias, porque eu sou uma pessoa apaixonada por livros infantis. Na minha opinião, o livro infantil é o melhor amigo da criança e o melhor brinquedo. Então, eu vou contar para vocês aqui uma história que eu gostava muito de contar para meus filhos. É a Surileia, Mãe Monstrinho. Ilustrações de Eva Furnari e história de Lia Satz. Era uma vez uma mãe como outra qualquer. Esta mãe tinha duas filhinhas queridas. Uma chamava Margarida e tinha 6 anos. A outra se chamava Violeta e tinha 4 anos. E, aliás, esta mãe também tinha nome, chamava Surileia, mas não me lembro quantos anos ela já tinha vivido. A mãe Surileia saía todo dia de manhãzinha para trabalhar e voltava no fim da tarde. Era uma mãe como tantas outras que existem por aí. A única diferença é que, chegando em casa, a Surileia se transformava. Não virava super mulher ou mulher maravilha. Virava Surileia Mãe Monstrinha, com 2 colos, 4 pernas, 4 braços e 2 cabeças. Ficava um barato de mãe. A Margarida e a Violeta achavam super legal ter em casa só para elas a Surileia Mãe Monstrinha. Claro, né? Era como se cada uma tivesse uma mãe só para ela. Querem saber como é que a Surileia virou Surileia Mãe Monstrinha e como ela deixou de ser a Surileia Mãe Monstrinha para virar Surileia Mãe Normal de novo? Foi assim então. Todo dia, naquela casa, era a mesma história. A Surileia voltava do trabalho e era quase derrubada no chão pelos abraços das filhinhas. Ser derrubada pelos abraços das meninas até que deixava a Surileia bem contente, apesar de que sempre se machucava um pouquinho. O que a Surileia não gostava muito era que logo depois dos abraços começava a confusão. Cada filha queria mais atenção que a outra, queria a mãe só para ela. E então a Surileia ficava quase louca. Enquanto a Margarida cantava, toda animada, que tinha feito um teatrinho na escola, a Violeta queria colo e queria também contar que naquele dia tinha brigado com a amiguinha, porque as duas queriam brincar com a mesma boneca. E a Surileia queria ouvir a história das duas, só que as duas contavam tudo ao mesmo tempo. Então ela queria olhar para as duas, só que quando olhava para a Violeta, a Margarida puxava o seu rosto e vice-versa. Quando olhava para a Margarida, a Violeta puxava o seu rosto. Sem conseguir entender nada, a mãe Surileia resolvia então que o melhor era ir dar banho às crianças. Mas bastava chegar no banheiro e a briga recomeçava, porque as duas faziam questão de fazer xixi primeiro e na privada. Nenhuma queria ficar com o penico. Depois de 2 empurrões para cá e uns 3 puxões de cabelo para lá, a Margarida esquecia a privada e começava a contar que naquele dia o grupo dela na escola tinha feito experiência. E que a experiência era para ver como uma bolha de sabão é cheia de ar por dentro. Então, cada criança do grupo pegava um pratinho e punha um pouco de sabão em pó e um pouco de água. Pegava um canudinho e assoprava para fazer bolha. E foi uma bolhação super legal e uma sujeirada. Enquanto a Margarida contava tudo isso, ia se sentando no pinico e fazendo seu xixi, esquecendo da briga com a Violeta pela privada. A Margarida então ligava o chuveiro e ia tomar banho. A Violeta então, sentada na privada fazendo xixi, começava a chorar porque queria ser a primeira a tomar banho. E enquanto a Violeta berrava e a Margarida gargalhava porque a Violeta berrava, a Surileia puxava os cabelos, pensando no que poderia fazer para acabar com aquela barulheira.
Então ela contava uma historinha para Violeta, que gostava muito de historinha, e que parava logo de chorar, e que até esquecia porque estava chorando. Então, depois de toda aquela confusão, com as menininhas prontinhas para jantar, limpinhas, perfumadas, de pijama e chinelinho, começava a confusão da cozinha. Porque depois da confusão da sala, vinha do banheiro. E depois da confusão do banheiro, vinha a da cozinha, né? As duas queriam sentar perto da mãe. Acontece que a mesa era pequena. Se a Surileia sentava na ponta, com uma menina de cada lado, as duas começavam a reclamar que queriam mais pertinho. Sentar do lado de uma delas, com a outra pertinho, mas na ponta da mesa, não dava nem para pensar, porque daí começava a ciumeira. Você só tá pertinho dela, né? Então elas acabavam jantando, as três apertadinhas, que era para ficarem juntas e não ter briga. Quando acabava o jantar, começava a disputa por causa das historinhas. Todo dia, a mãe Surileia contava uma historinha para as filhas. Só que Violeta, que era a menorzinha, sempre queria a história do lobo mau. Enquanto que a Margarida ficava cheia de tanta história de lobo mau e queria caça ao tesouro, Peter Pan, aventuras. Então acabava que a Surileia tinha que contar duas histórias. E quando ia ver no relógio, a hora das meninas dormirem já tinha passado há muito tempo. Aí então começava a última briga do dia, que era para ver de quem que a Surileia ia ficar mais perto. Porque toda noite, quando as meninas deitavam e a Surileia apagava a luz, a Margarida e a Violeta pediam para ela ficar um pouquinho com elas no quarto. Mas as duas queriam a Surileia bem pertinho, e para não começar tudo de novo, Surileia sentava no chão entre as duas camas, para poder esticar os braços e dar a mão para as duas. Toda noite saía do quarto com os braços duros e doloridos, e foi numa noite dessas, quando Surileia foi dormir com os braços duros e doloridos, que ela sonhou um sonho, que era um barato. Sonhou que virava Surileia mãe monstrinha, com 2 colos, 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças. Achou tão legal aquele sonho que, quando acordou, percebeu que tinha mesmo virado Surileia mãe monstrinha. Ela achou incrível e foi acordar as filhinhas. Depois do susto, as meninas acharam que a mãe estava super legal daquele jeito e davam pulos de alegria, cada uma num dos colos da Surileia mãe monstrinha. Ah, mas aí a Surileia lembrou que tinha que sair para trabalhar e não sabia como é que ela ia sair para a rua daquele jeito. Resolveu ir trabalhar assim mesmo. E quando saiu na rua, não é que ela virou Surileia normal de novo? Foi assim então que ela percebeu tudo. Surileia, mãe monstrinha, só existia dentro de casa. Na rua, ela era só Surileia, normal, como as outras mulheres. E aí ela ficou mais contente ainda. Só sei que então tudo ficou uma maravilha naquela casa. A Surileia podia pegar as duas no colo ao mesmo tempo. Podia ouvir as histórias das duas ao mesmo tempo. Podia dar banho nas duas ao mesmo tempo. Podia pôr comida no prato das duas ao mesmo tempo. Podia contar uma historinha para cada uma ao mesmo tempo. Podia dormir pertinho das duas ao mesmo tempo. Só que daí começou a acontecer uma coisa incrível. Passada a surpresa e a alegria de ter uma mãe monstrinha, cada uma das meninas começou a querer a Surileia mãe monstrinha todinha, sem dividir com a irmã, igualzinho como era antes da Surileia virar mãe monstrinha. E começou a brigaiada de novo. Uma puxava para cá, outra puxava para lá. Uma queria as 2 cabeças prestando atenção na sua história, e a outra queria as 2 cabeças contando histórias só para ela. E assim foi até que a Surileia não aguentou mais e deu um baita berro. Não quero mais ser Surileia mãe monstrinho, quero ser a Surileia de novo. E de repente saiu uma fumaceira da Surileia. E quando tudo acabou, ela não era mais Surileia mãe monstrinha. Era uma simples Surileia mãe normal.
Ah, pra quê? A Margarida e a Violeta começaram a chorar ao mesmo tempo. Diziam que aquela mãe, com um só colo, 2 braços, 2 pernas e uma cabeça, era muito pouca mãe. E assim elas não queriam. E resolveram se virar sozinhas. Resolveram dar o maior gelo naquela mãe mexuruca. Foram para o banheiro tomar banho. E foi aquela briga de sempre, para ver quem faz xixi primeiro, quem toma banho primeiro. Mas depois de muita briga e muito arranhão, e de uns empurrões, uns tombos, uns choros e uns "Mãe!", decidiram que o melhor era parar de brigar e combinar outra coisa. A Margarida falou: "Então hoje eu faço xixi no pinico e você na privada, mas amanhã a gente troca, tá?" "Tá", respondeu Violeta. "Então hoje eu deixo você tomar banho antes, mas amanhã sou eu, tá?" "Tá", disse a Margarida. E assim foi até a hora de dormir. Brigavam, xingavam, batiam e apanhavam. Chamavam a mãe, até que resolviam conversar e dividir as coisas. Enquanto isso, a Surileia só estava olhando. Estava um pouco chateada, na verdade, porque percebeu que as meninas não precisavam tanto dela assim, mas também estava feliz, porque percebeu que elas conseguiam se virar e resolver os seus problemas sozinhas. As meninas foram deitar e a Surileia ficou sentindo uma falta de um beijinho e um abraço de criança, bem lá no fundo do coração. Enquanto isso, cada uma na sua cama, a Margarida e a Violeta estavam pensando que legal que tinha sido aquele negócio de fazer tudo sozinha. Mas também estavam sentindo a falta de um boa noite e um beijinho da mamãe. Então a Surileia não aguentou e foi indo devagarinho, devagarinho até o quarto das meninas. As meninas também não aguentaram e foram indo devagarinho, devagarinho até o quarto da mãe Surileia. Foi a maior trombada. Caíram as 3 de costas no chão e começaram a gargalhar, se abraçando e rolando pelo chão. E assim termina a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa história de Lia Zatz, com ilustração de Eva Furnari. Surileia, Mãe Monstrinha.